Fala pessoal, eu sou Carlos Cassaú e no vídeo de hoje quero compartilhar um pouco com vocês das minhas transformações pessoais, minhas reflexões durante um retiro com a pajé Ruxarro Yawanawá em Umbatumirim, que durou 7 dias, envolvendo as medicinas da ayahuasca, cambô e rapé também. Vamos ver se eu ainda lembro como é que é isso de fazer vídeo ao ar livre, com barulho e vento e sol e um monte de outras coisas interferindo, que eu tô há muito tempo sem fazer vídeo outdoor, né? Mas eu quero voltar a fazer 2 vídeos por semana para vocês e vamos ver se eu consigo sustentar esse ritmo vindo uma vez na rua e gravando alguns em casa também. Pessoal, essas experiências de retiro, de imersão, são sempre muito transformadoras. Para mim, eu posso dizer que todas que eu vivi até hoje, sempre saí de lá modificado. Então eu posso dizer assim que imersões são verdadeiros portais mesmo. A gente sai, vive um monte de experiência, esquece um pouco do mundo aqui fora, conhece um monte de gente nova, se abre para coisas distintas, inclusive para novas formas de ser, já que você está num ambiente novo, né, num ambiente que ninguém te conhece, que você está vivendo lá durante um determinado período. E quando você sai de lá, você então se depara com a antiga realidade, mas com novos olhos. Então eu pessoalmente sempre estou guardando um pouco da minha grana, né, especificamente para esse tipo de investimento. Esse é o meu investimento de desenvolvimento pessoal. Poder passar um determinado tempo num retiro, me conhecendo, me entendendo, descamando coisas que não fazem mais sentido. E dessa vez eu fui trabalhar especificamente a minha vergonha, um pouco dos tabus que eu ainda tinha com falar de espiritualidade de uma maneira assim muito ampla, né? Como eu gosto até de estudar, como eu consigo entender, como eu consigo enxergar, mas que eu ainda tinha algumas limitações de medo de julgamento para poder dividir com vocês aqui. Eu já falei isso em alguns vídeos, né? Tudo aquilo que nos limita é o medo. E o medo por si só é uma ilusão. A verdade mesmo de tudo aquilo que está acontecendo é uma coisa só, que é a criação, é o amor divino. O medo ele surge como uma expressão desse mesmo amor para que você possa compreender então o que é o amor, sabe? Para que você possa sempre estar nesse movimento cíclico de contínua relembrança e de contínuo movimento, de contínua expansão. Essa dualidade que vai gerando pulsão para que a gente possa sempre avançar, sempre crescer, que no final das contas é isso que a consciência cósmica de Deus está fazendo, um eterno crescimento. Eu sou só uma parte disso. Então é um tanto inevitável que volta e meia a gente vai se deparar novamente com experiências de medo, de trava, de não sei se é por aqui, de dúvida, que a dúvida é um sentimento que dói. Eu aprendi isso agora nesses dias também. A dúvida, quando você é tomado pela dúvida, ela te aperta, ela dói por dentro, sabe? E eu sinto que aqui dentro de mim existiam ainda algumas dúvidas que me limitavam de ser inteiramente eu, assim, em toda a minha expressividade, utilizando um negócio meio saia, com umas camisas que parecem um vestido, me vestindo da maneira que eu me senti mais confortável, da maneira que eu me sinto mais à vontade, falando das coisas que eu gosto de falar, sem nenhuma barreira, assim, sabe? Existiam lugares dentro de mim ainda que me limitavam disso. E eu pude aprender nesse retiro Yawanawá que essa limitação ela era por simples não aceitação do que eu sou. Você sabe o que você é. Você olha para si no espelho, você tem desejos, você tem vontades, você tem potenciais, você tem habilidades, que se você fizer o exercício de reconhecer, você vai ser capaz de reconhecer. Ou então talvez você ainda esteja no início de uma caminhada de autodescoberta, né? De autodefinição, de descobrir o que você gosta, no que você é bom. Também vivi esse momento alguns anos atrás. Só que uma vez que você vive isso, abre o seu leque de conhecimento e você começa então a identificar o que você é, aí você tem que assumir o que você é, né? E esse que é outro desafio. De você falar assim, não, é isso aqui mesmo que eu sou e eu vou sustentar ser isso. É isso que eu desejo ser. E isso não é um processo nem sempre fácil. E eu vou compartilhar com vocês aqui em detalhe algumas pequenas experiências que aconteceram nesse retiro para que eu pudesse ter esses entendimentos assim tão profundos do que eu sei que eu sou, desejo ser e sinto que estou aqui para ser isso. Sinto que é o meu servir mesmo, sabe? E tem que assumir, brother, não tem outra coisa para fazer não, é honrar mesmo e vambora. Nesses 7 dias de retiro com a pajé Ruxarro Yawanawá, que é assim uma mulher muito forte, uma mulher que está mesmo numa missão de servir, de contribuir com a cura das pessoas, sabe? Viaja o mundo inteiro dividindo essa medicina, dividindo seus cantos, e ela tem um canto muito potente. Ela é a primeira pajé mulher
do Brasil, pelo menos, né? Primeira xamã mulher do Brasil. E primeira do seu povo Yawanawá, teve que bater de frente com muita gente, com as tradições todas daquele povo, para então poder passar pela dieta do Muká, poder então aprender sobre a pagelança e sustentar esse espaço, né, de conduzir uma cerimônia. Passou por muitos desafios para poder fazer o que ela faz hoje. Nesses 7 dias com ela, 4 dias foram consagrando o Uni, que é a ayahuasca, né, na língua Yawanawá. Então foram 2 dias seguidos, e aí teve um dia de intervalo e depois mais 2 dias seguidos. Ficou muito claro para mim que ao longo dos dias foi acontecendo preparações para que chegasse na culminância, assim, no último dia, onde eu pessoalmente tive profundas revelações, de ficar mais de meia hora chorando sem parar, assim, de soluçar, entendendo o que sou, entendendo minhas verdades todas lá que eu vou compartilhar aqui. E eu sinto que tiveram vários trabalhos acontecendo ao longo do caminho, de limpeza energética mesmo, de abertura de canais dentro do corpo, de fortalecimento do corpo, do espírito, da mente no segundo dia, de expressão, de abrir mesmo para a arte, para o movimento, para a liberdade, para então chegar no entendimento no último dia. Então nesses dias eu tive momentos de revisitar memórias de infância, de adolescência, de perceber a origem do meu medo de incomodar, do meu medo de ser rejeitado. Todos nós temos esse medo em algum lugar porque somos seres tribais, né? Mas muito disso está atrelado à nossa infância, dependendo de como foi a nossa criação, se a gente foi agredido, se a gente não foi, como era o nosso círculo de amizade, nossas relações com nossos primos, enfim, várias circunstâncias que vão moldando a gente nesses medos todos inconscientes da gente ser a gente inteiramente. E eu pude ver assim claramente a minha infância, a minha adolescência, o medo de apanhar do meu pai, que era um cara às vezes violento desnecessariamente. E eu ficar muito tempo no computador, ficar muito fechado dentro de casa, assim, sabe, meio que evitando. Isso começou ali quando meus irmãos começaram a sair de casa, eu fiquei mais sozinho dentro de casa. Então eu comecei a evitar muito o contato com meu pai, com a minha mãe, com medo de estar incomodando e isso gerar algum tipo de violência, gerar algum tipo de confronto desnecessário, né? Então, em uma das noites com a ayahuasca, eu tive essa oportunidade de olhar para essas memórias, acessar essas lembranças, assim, entender, cara, olha, como é que eu tive medo de ser incômodo, né? Medo de alguma forma causar transtorno e por isso, não quero ser totalmente eu hoje, porque isso pode então gerar transtorno e gerar coisas que vão contra a minha saúde, minha integridade, né? Crenças que vão sendo construídas ao longo das nossas vidas, né? Nossas sankaras, nossas feridas emocionais. E lá nesse espaço onde a gente estava, tinha um papagaio lá, a Odete, que vinha e voava assim, sempre pousava em mim, na minha cabeça, no meu ombro, eu brincava com ela quase todos os dias, fazia um carinho no bicho e tive um carinho assim com um animal, né? Enfim, né? Era um animal super gracioso, né? Um papagaio é um bicho muito bonito, colorido, verde, com laranja, com amarelo, com vermelho, né? Um monte de cores, né? Pois bem, tava eu lá no meu último dia de cerimônia, depois de ter tido esses entendimentos aí sobre minha infância, minha adolescência. E aí, com os olhos fechados, dentro da força, né, a pajé cantando e eu sob o efeito da medicina, eu ver o papagaio, ver a Odete, né, sobrevoando como se ela tivesse pousado assim numa viga que tinha dentro do espaço, isso com os olhos fechados. E aí, quando eu olhei para esse animal, na minha visão, eu vi ele abrindo as asas e apareceu assim uma voz, assim, né, um entendimento de falar assim: olha isso aqui como fruto da criação, né? Olha quanta beleza, né? Olha quantas cores, olha como esse animal chama atenção de verdade, assim. Você acha que Deus teve vergonha de criar isso? E aí, na hora que veio já veio forte já esse entendimento de que Deus não tem vergonha das coisas que Ele cria. Eu sou fruto da criação também. Aí eu ver o papagaio se transformar numa arara vermelha, linda, araracanga, linda, 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 colorida, com energia saindo dentro dela, assim. E aí falar assim, ó, isso aqui é o que você é. Um animal que comunica, que enxerga, que voa, que vê de cima, enfim, que é belo, que chama atenção, que é colorido, que faz barulho, que é chato às vezes, que tem uma boca muito potente e que pode ser usada tanto para embelezar o espaço, como para machucar bastante também. E quando esses entendimentos foram se abrindo, eu só conseguia ver essa arara vermelha pulsando de energia e eu sentindo ela, tipo, me enriquecendo.
sentindo ela me nutrindo o meu espírito mesmo, como se curasse algo muito profundo dentro de mim sobre a vergonha de ser o que você é, ponto. E no momento que eu tive esses entendimentos, eu com os olhos fechados olhei assim pro meu corpo, a minha pele, e eu vi a minha pele inteira mudar, igual a mística do X-Men, né? Aquela mulher azul que muda de pele, né? E um monte de plumas, um monte de penas começarem a aparecer no meu corpo inteiro, assim, e eu ver o meu corpo inteiro emplumado e brilhante, e eu com asas e tudo mais, eu ficar assim, caraca! Aí, galera, vocês não estão entendendo, assim, eu achei isso assim muito, muito forte mesmo, assim. Eu nunca vivi nada assim antes. E só de lembrar isso aqui me dá arrepios, assim, dentro do meu corpo, porque nesse momento eu já estava em prantos, eu já não parava mais de chorar, fiquei chorando durante uma meia hora, mas assim, muito firme, porque eu estava tendo um entendimento muito amoroso. E aí fui, tomei mais outra dose, levantei, cantei em pé, e eu canto bem alto, cantando em pé, cantando com todo mundo, andando de braço dado com as pessoas, que a gente estava fazendo uma roda assim, com o pessoal indígena tocando pra gente. E foi assim, uma experiência linda demais, assim, de reconhecimento das minhas habilidades, reconhecimento daquilo que eu percebo que eu tenho como competência, que eu percebo como eu tenho como presentes mesmo, sabe? E que todos nós temos. E esse foi um entendimento assim tão bom de ter, de me libertar da comparação. De eu ver que ao mesmo tempo que tem a arara, tem o macaco, tem o gato, tem a anta, tem o jacaré, tem a jaguatirica, tem as plantas, tem 1 milhão de seres na criação, tem eu, tem você. Existe uma complexidade linda e perfeita desse mosaico que é o que somos, sabe? Tudo está no seu devido lugar. Tudo tem um determinado papel dentro da existência. E se fosse diferente, quando a gente tem o desejo de ser alguma outra coisa que não é o que a gente é, a gente está limitando a própria expressão de Deus aqui nessa terra. E aí é óbvio que se eu estou agindo contra o fluxo da criação, quer dizer, se eu não estou me permitindo ser eu mesmo, em minha inteireza, com todas as minhas belezas, todos os meus defeitos, e só sendo, sabe? Sem pensar que o outro faz melhor e tal, sem ter esse entendimento que eu ocupo um determinado espaço, outro ser humano, outro ser, ocupa outro determinado espaço. E é justamente nesse contraste de tantos diferentes seres que fica tudo muito bonito. Entra numa floresta, vê a quantidade de pássaros que tem, de animais, de insetos, de plantas. É essa diferença, essa complexidade toda que deixa aquilo tudo muito bonito, não é verdade? E é a mesma coisa que nas nossas vidas, sabe? A gente poder olhar para outra pessoa e olhar com encanto, de falar assim, cara, a gente é diferente, né? Que massa, que maneiro que a gente é diferente, né? Olha como Deus é tão magnânimo, né? Que consegue fazer tantas coisas tão diferentes, tão únicas. E aí fica mais bonito ainda, dentro desse potencial de Deus fazer coisas tão complexas, tão incríveis, tão perfeitas. Ele fez você. Ele fez você, cara. Ele te deu esse corpo aí do jeito que ele é, com essa voz, com essa aparência, com esses cabelos, com essas curiosidades, com esse jeito de ser. Você, desse jeitinho aí. E ainda assim, diante de tanta perfeição, às vezes a gente precisa passar uns processos para aceitar, né? O que a gente é, da forma como a gente é, conseguir honrar, né? Conseguir ter gratidão por ser da forma como é, né, cara? E foi isso que eu vivi, assim, de maneira espiritual mesmo, de maneira muito profunda, assim, no âmago do meu ser, assim, me emociona só de lembrar. Eu lembro que no meio da cerimônia, a Rucharro, ela tava pintando um vestido, e aí eu sentei do lado dela, fui pedir uma outra dose de ayahuasca, eu tava em lágrimas, assim. Ela até perguntou, você quer mais? Tá bem? Eu falei, tô ótimo, eu quero mais, é porque eu tô assim, num fluxo de entendimento assim tão profundo, eu quero poder continuar ele. Só que aí teve uma outra coisa que aconteceu também, que foi a experiência com o rapé. O rapé, ele é o espírito de um pajé, né? Então imagina assim, um pajé velho, bem firmão mesmo, bem tradicional mesmo, entrar no teu corpo e você tem que lidar com ele, né? Agora ele tá lá lidando com a tua mente e ele vai te pegar pelo cabresto, ou então ele vai te tratar com muito carinho, dependendo do quanto você confia nele, do quanto você tá ali abrindo esse espaço para trocar com ele de verdade, né? E aí a pajé Rucharro abriu para ela servir o rapé de uma maneira bem profunda para cada um, para que cada um pudesse ter essa experiência mesmo. Antes dela poder servir o rapé, ela abriu uma maca para cada pessoa. Cada pessoa ia lá, botava um tapete de yoga, ou uma esteira, um cobertor no chão, na grama, lá de fora, assim, para que ela pudesse soprar
porque a maioria das pessoas não estava nem conseguindo ficar em pé. Sim, ela soprava o rapé e o pessoal já caía já de bruços, com a mão no chão, babando no chão, cuspindo já, vomitando, fazendo limpeza que precisasse fazer. Assim, processo intenso mesmo, né? E eu tenho muita dificuldade com o rapé, assim, não é uma medicina que eu me lido muito não gosto muito não. Mas aí eu falei assim, bom, tô aqui, né, quero me curar disso de maneira profunda mesmo, vamos lá. E aí fui lá, me sentei de frente para ela de joelho, ela soprou o rapé, e aí tudo aquilo que eu tava vendo tipo de colorido, porque eu tava na força, né, eu tava sentindo a força da ayahuasca, que eu tava vendo de colorido, assim, de amorosidade, da música, do nada ficou só branco, tudo é luz, tudo é luz, em infinitas formas. Dá para explicar isso no sentido metafísico da coisa, mas vai ter que ficar em outro vídeo. Em infinitas formas, tudo é luz. Então ficou assim, ó, blá, contato direto com a verdade, toma aqui, ó, na tua cara aqui. E eu ficar assim, nossa, isso é forte, né? Meu Deus, entender a verdade é um processo mesmo, né? E ficar só nesse contato direto, assim, ó, sentindo o tamanho do amor de Deus, assim, sabe? Essa coisa dentro do peito, assim, dentro do corpo que é muito profunda. E aí na hora que eu me recompus um pouquinho assim, eu nem cheguei a deitar, eu fiquei sentado, eu me levantei, voltei pro salão, comecei a dançar e fiquei curtindo, e daqui a pouco bateu de novo assim, a força desceu um pouco mais, eu tava dando uns tropeços assim, voltei, sentei, deitei, fiquei olhando para as árvores, fiquei olhando pro espaço assim, tipo, mas tava tudo muito intenso assim, tava sentindo muito a força da natureza assim, a força divina mesmo, sabe, a força do rapé também, né, do meu corpo, né. Quando começou a baixar tudo, né, a mente voltou. E aí a mente voltou com um pouquinho de dúvida, de assim, e aí? Você vai sustentar isso mesmo? Vai começar a falar dessas coisas mais profundas, mais cósmicas? Você vai sustentar o teu papel como um promotor da beleza? Como um comunicador do espírito de verdade? Tu vai assumir essa bronca mesmo cheio de suas imperfeições ainda? A mente começou a ter essa conversa interna. E aí com essa dúvida, voltou então, senti internamente o espírito do rapé, o pajé. Parecia que ele estava assim, ó, como é que é? Eu tô aqui ainda, você tá com dúvida ainda? Não, pera aí. Cara, procurou dentro de mim, do meu corpo, da minha barriga, assim, toda a dúvida. E me contorceu por dentro igual uma toalha, me revirou por dentro e faz limpeza, e sai ali, aquela coisa toda. E eu ficar assim, meu Deus do céu, não, eu aceito a missão, eu aceito o trabalho, não é uma missão fácil, mas é sobre honrar as competências que se tem, né? E eu já tenho feito isso há bastante tempo, de poder estar aqui dividindo sobre espiritualidade através de um processo pessoal. E, como eu disse, tem coisas ainda mais profundas, ainda mais, talvez, místicas, que eu gostaria de aprofundar, que eu gostaria de elaborar, e que era tabu para mim, mas não é mais não. A gente vai começar aí, em um dado momento, falar de tópicos ainda mais profundos, né, que possam abrir ainda mais a percepção de todos vocês sobre novas formas de enxergar a realidade. Porque eu sinto que o meu papel aqui é esse, enquanto arara, né, de poder dividir a beleza assim que eu consigo enxergar, né? É muita beleza, gente. É muita beleza nessa existência, sabe? E que eu possa ajudar cada ser humano a enxergar a vida, assim, a beleza com bons olhos. Mudar a própria perspectiva com a qual ela enxerga tudo à sua volta, as relações, e então poder se curar da sua mente às vezes doente, sua mente às vezes entalhada, doutrinada, manipulada ao longo de tantos anos de vida que fazem a gente ter uma expressão limitada do nosso ser, né? Então não é isso que eu quero, não é esse o mundo que eu quero viver, e no que eu puder fazer aqui, superando minhas vergonhas, superando os meus tabus, para poder ativar outros seres humanos, porra, eu sinto que é para isso que eu tô aqui, sabe? Não tem mais nada para ser feito. E uma das formas que eu faço isso, galera, é através do meu retiro, o Salto. É um retiro que está indo para sua 3ª edição, é a última desse ano, e eu comecei esse ano, comecei em março, foi o primeiro, e foi uma experiência assim tão revolucionária,
de eu poder ajudar pessoas a acessarem estados ampliados de consciência, poder acessar tudo isso que eu acabei de narrar aqui para vocês, essas visualizações, esses seres, esses entendimentos tão profundos sobre memória, sobre traumas, sobre coisas muito profundas mesmo, aliado também com a cerimônia de cacau, para abrir a expressão, para abrir o movimento, para você curar a sua mente através da compreensão do seu corpo, com o yoga, com outras práticas também que acontecem, meditações, alimentação incrível no meio de uma floresta maravilhosa, preservada ali na região de Ubatumirim, que por sinal foi a mesma região onde eu fui fazer o meu retiro agora, Iawa, com a Rucharro. Então, para mim é uma dádiva poder conduzir essa experiência para outros seres humanos, sabe? E a gente está abrindo inscrições agora, está na segunda fase, abrindo inscrições para as pessoas que são de fora da Escola do Fluxo. Quem é membro da Escola do Fluxo tem desconto, é avisado anteriormente, e as vagas restantes a gente abre externamente. Então, se você tem interesse de viver uma experiência dessa comigo, onde eu possa conduzir você, eu e minha equipe, né, eu e meus outros facilitadores também, conduzir você numa experiência reveladora sobre si mesmo, para você se romper das caixas da vergonha, do medo, se abrir de verdade para o seu potencial, assim, para o seu salto de coragem mesmo, sabe? Não é à toa o nome, é porque viver é um ato de coragem. Então, é isso que a gente quer ativar nos seres humanos, e se você quiser viver isso junto conosco, saiba que é um retiro num lugar incrível, que a gente cobra um preço justo para o que a gente está oferecendo. Então, a gente vai fazer um webinário, vai fazer um aulão para poder compartilhar alguns conhecimentos, eu vou conduzir isso e também vou explicar um pouco mais sobre o retiro. Vai acontecer hoje à noite, por sinal. Hoje, às 8h20 da noite, tem vagas limitadas, somente 500 pessoas vão poder participar. Então, se você tem interesse de verdade de vir conosco nesse retiro, tem condições de poder arcar com os custos, por favor, vem aqui embaixo, se faz seu cadastro aqui no Typeform aqui embaixo, para a gente poder te enviar o link e você participar lá conosco hoje à noite, tá? Então, eu vou poder explicar um pouquinho mais e você tomar a decisão se você quer vir conosco nessa experiência que é transformadora. Todo mundo que sai de lá sai bem mexido, sai bem curado, assim, com o coração bem aberto mesmo, igual eu tô aqui falando para vocês, igual esse retiro fez para mim e tantos outros retiros que eu já fui na minha vida e que fazem parte dos meus processos de salto de autoconhecimento, beleza? Espero te ver por lá e hoje à noite, e se não, vejo você no próximo vídeo. Um abraço, tchau, tchau.